Então, o- sou eu que vou fazer a. Preleção. Nossa, então vamos lá. Vou... Você Oi, presidente. Vou fazer a. discuta até com os políticos. Mas tá Vou bom. fazer. Vou fazer a. Como se diz assim? Vou fazer o simples, mas que é o que, como se diz, é o que todo mundo pode fazer e o que eu faço todo dia, que é orar o Pai Nosso, né? E pedir que Deus possa nos abençoar, que Deus possa renovar nossas esperanças, nossa fé nesse final de ano que está chegando e que possa também, né, tanto no ambiente familiar como no nosso ambiente empresarial, nos abençoar para que 2025 seja um ano de muitas bênçãos e prosperidades para todos da classe contábil, para todos os nossos familiares. É isso que eu desejo e fiz questão de passar aqui. Então, já aproveitar esse momento, agradecer por tudo que nós presenciamos e vivemos também em 2024, né? Acho que a gente aprende tanto nos momentos bons e nos ruins, porque é o momento ruim que faz a gente repensar e crescer, e que tudo que aconteceu conosco nós possamos refletir para melhorar como pessoa, como ser humano, também tanto na vida pessoal como profissional. Então, essa é a minha mensagem aí, que Deus possa estar nos abençoando. Vamos ligar o microfone todo mundo. Pai Nosso. Que estais no céu, Santificado santificado seja o vosso seja o vosso nome, nome. venha a Venha nós o vosso o vosso reino, reino, seja feita a seja vossa feita a vossa vontade, assim na vontade, terra assim como nos como no céus. céu. O O pão pão nosso de nosso, cada dia cada nos dia dai nos dai hoje. hoje, Senhor, perdoa as perdoar nossas as nossas ofensas, assim como ofensas, nós perdoamos aqueles que perdoando têm que nos tem ofendido. ofendido. Não nos Não deixeis cair em deixeis cair em tentação. tentação, Livra-nos, mas Senhor, do de todo mal. mal. Que o Amém. vosso é o poder e a glória que dura para sempre. Amém. Amém. Leandro, eu gostaria que você me colocasse o seguinte: você, há tempos atrás, você colocou para nós que faturamento não significa a emissão de nota fiscal. Ele pode ser faturamento por várias outras coisas, né? Eu gostaria do discurso legal disso aí, ô Mirandes. É possível? Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite a todos os participantes da nossa reunião de nivelamento. Bem, presidente, a fundamentação jurídica, nós temos hoje a Lei Complementar 123 de 2026, que trata sobre faturamento. Temos a Lei 9.718 de 1998, que trata do conceito de receita bruta. Tá? Então, tem medida provisória. Então, tem uma infinidade de normas que tratam sobre a receita bruta. Tem decreto-lei, tá? Então, tem uma infinidade de normas legais que tratam de receita bruta. Mas, aproveitando o gancho, só essas que eu citei, a Lei 9.718 de 98 traz o conceito de receita bruta para fins de cumulatividade de PIS e COFINS, né? Aí a gente tem esse mesmo conceito na Lei 12.973 de 2014, e por aí vai. Lembrando, eu vou trazer já esse gancho para cá, que com a introdução da reforma tributária, a gente deixa de lado a receita bruta, tá? Na reforma tributária, a tributação vai ser sobre operações onerosas e não onerosas. Então, a gente vai deixar de se preocupar com receita bruta. Então, até uma operação de comodato será tributada na reforma tributária. Então, os dias para se preocupar com receita bruta estão contados. Então, tá bom. Então, Leandro, não é pecado nenhum a gente colocar uma válvula, certo, da nova plataforma e ajustar a receita que não está batendo com a despesa, certo? Então, a despesa está bem maior do que a receita, então eu poderia chegar no banco e verificar no banco se o depósito do banco está maior, ou coisa assim. Não é pecado nenhum fazer isso, é?
O que ocorre, presidente? Né? No momento em que eu coloquei essa situação, foi no seguinte contexto. Às vezes, as assessorias, até por não ter esse conhecimento, no Senado, no quesito tributação, alguns profissionais entendem que porque não há uma emissão de documento fiscal, eu não vou tributar. Pelo contrário, se eu tiver alguma documentação idônea, uma documentação, seja ela digital, seja ela em meio eletrônico, seja ela em meio físico, um exemplo, se eu tiver o extrato da conta bancária de pessoa jurídica do banco, e ali eu tenho o reflexo das receitas auferidas e recebidas pela empresa, por ali eu já posso oferecer a tributação. Ah, Leandro, mas e a emissão do documento fiscal? A emissão de documento fiscal é uma obrigação acessória e aí a empresa vai se resolver com o fisco, né? Porque a partir do momento em que o valor tributado não refletir a quantidade de documento fiscal emitido, chega-se à conclusão que houve descumprimento da obrigação acessória, falta de cumprimento da obrigação acessória, que é o quê? A nota fiscal eletrônica. Seja ela 55, seja ela 65, seja ela 67, né? Seja um conhecimento de transporte. É nesse contexto que eu inseri essa colocação. Eu gostaria de perguntar para a Sucena, presidente do Conselho, verificando que a conta bancária está bem aquém do que o fato, do que a emissão da nota fiscal, eu perguntaria, o profissional, ele não poderia ter uma penalidade por isso, porque ele omitiu uma coisa que está bem caracterizada, certo? Essa é a minha opinião, certo? Porque já aconteceu comigo, eu não sei como que os outros não acontecem, certo? Mas já aconteceu comigo que eu aumentei a receita da empresa e eu evitei dele pagar nada mais, nada menos do que R$ 100.000 no ano, certo? Então, não havia pelo conselho, certo? Uma ação que você, contabilista, terá que verificar a conta bancária e, se ela não tiver, tem que falar com o cliente, ó, você emitiu e lançar a receita correta? Olha, são duas situações. A gente tem a situação, quando a fiscalização vai, quando ela pede, ela estava fiscalizando agora as demonstrações contábeis e vendo tudo, ela vai analisar se está tudo de acordo com a norma. O que acontece, senhor Everaldo? Na prática, 90% dos contadores falam para nós, né? Qual é a grande dificuldade que o contador tem de fazer a contabilidade? É o empresário entregar e fornecer os dados, certo? Essa é a grande dificuldade. Mas a partir do momento que ele tem o contrato de prestação de serviço, que ele tem os dados e ele não faz, ele pode ser, sim, penalizado. Ele pode ser, não. Já aconteceu algumas vezes já do conselho penalizar por denúncia, quando aconteceu de uma empresa, da minha gestão ainda, a empresa foi fiscalizada, autuada pela Secretaria de Economia, e aí ele entrou com uma representação contra o contador, e o contador foi penalizado por falta de zelo. Tem uma notificação lá, mas o que puxa é falta de zelo no exercício da profissão, porque ele não fez os corretos lançamentos e tudo. Então, assim, depende da situação, mas se for comprovado, o contador é responsabilizado. Léo, tem mais alguma coisa para nós, Léo? Vou Presidente, só estava só estender isso. esperando para falar isso. Tem um turbilhão de coisas aí que aconteceu nas últimas semanas, viu? Tem assunto É, aí para dar com rodo. Agora, só voltando um pouquinho, presidente Beraldo. Por isso a importância, pessoal, da gente ter um bom contrato de prestação de serviço, da gente realmente limitar e colocar o nosso trabalho, porque tudo que acontece com o empresário é culpa do contador. Tudo que acontece, né? Então a gente precisa ter um bom contrato de prestação de serviço. E, inclusive, eu vou até falar para vocês aqui, ó. O Ministério Público chamou a gente para uma conversa, porque eles já estão fazendo, e o ano que vem vão fazer uma grande operação de combate à fraude fiscal e a processo de lavagem aí de dinheiro em abertura de empresa. E eles procuraram o conselho porque eles começaram a identificar que a maioria dessas operações, presidente Everaldo, foram encabeçadas ou sugeridas por contadores.
E aí, ele me citou alguns casos e tal, aí vem bem o que o senhor falou, né? Eu falei, mas como assim? Eu falei, o senhor estava lá, perguntei pro promotor, o senhor estava lá fazendo fazendo um depoimento com um profissional da área. Aí ele fala que ele desconhecia uma transação de uma empresa em torno de 300 milhões. Aí eu perguntei pro promotor, o senhor falou o quê? Ele falou, ele falou que não conhecia da movimentação bancária. Eu falei, mas e como que ele fazia a contabilidade? Ele falou, não, agora eu quero saber do conselho, como que ele faz a contabilidade? Viu? O cara sabia. Eu falei, você perguntou se ele tinha acesso aos extratos? Tinha acesso às coisas? Ele falou assim, tinha, mas ele não controlava. Olha só, ele falou pro promotor que ele não controlava. Eu falei, não, primeiro ele está ocorrendo aí em duas situações. Aí falei pro promotor. Primeiro, a questão da falta de contabilidade, do acompanhamento. E segundo, COAF, meu querido. Movimentação suspeita, nós somos obrigados a entregar para o COAF. Então, assim, o Ministério Público vai apertar o cerco de umas movimentações. Então, tem que ficar de olho. Mas é bem isso que o senhor falou aí, ó. A pessoa sabe, tava passando, né? Mas não fez nada. Gente, não dá para ser omisso mais não, viu? Ah, Sena, vamos supor que o desejo do empresário é sonegar. Ó, eu tenho a minha conta bancária, certo? Não interessa que lá não. Eu assumo a responsabilidade. O contabilista, ele não poderia ser autuado por omissão de dizer o que você está falando aí? Depende, eu falo assim, o contador sabia. Porque, por exemplo, tem casos Sabia, sabia. Não, se o contador sabia, se o extrato chegava na mão dele, ele tem o contrato de prestação de serviço, ele vai ser responsabilizado. Aí. Tem, além do Código de Ética, tem o COAF. Nós somos obrigados, a lei obriga. Agora, tem que entender o seguinte, ó. Tem que falar, gente, acabou. Eu falo muito isso. O sonegar é mais caro para o empresário do que pagar o imposto. Olha uma sonegação, a operação que o cara tem que fazer. O controle disso é muito mais caro para o empresário, hein? Fazer sonegação, muito mais. O problema é cultural, né? Porque todo empresário, a primeira coisa que ele fala para você, primeira coisa que o empresário fala para o contador, quer pagar menos imposto. Dá um jeito para mim. Agora dizem, acabou de voltar aqui a reforma tributária, o Leandro deve estar acompanhando, palavras, né, dos deputados. A reforma tributária acabou a sonegação. Será, Leandro, que isso vai acabar ou não? vamos entrar, vamos entrar, que tem muito assunto para falar, viu, o que aconteceu nessas últimas semanas. Bem, Geraldo está aí no nosso grupo, né, Geraldo? Vou trazer um assunto para o Geraldo que a gente tocou em reuniões passadas, é o Receita Saúde, tá? O recibo eletrônico de serviços de saúde, que vai ser de emissão obrigatória a contar de 1º de janeiro de 2025, somente para profissionais, pessoa física da área de saúde que estejam regular perante o seu conselho, tá? Você me chamou? Emitido opcionalmente durante o período de 2024, automaticamente, quando você usar ali o GovBR na declaração, no PGD da declaração de imposto de renda de pessoa física, as despesas médicas aí já vão ser embutidas automaticamente na declaração. E aí, Geraldo, não sei se você se lembra, eu falei que a gente precisaria de uma instrução normativa para que isso se materializasse. E assim aconteceu. Esse recibo eletrônico, conhecido como Receita Saúde, é objeto da instrução normativa 2240 de 2024. Então, são para os dentistas, os profissionais da área de saúde, profissionais de pessoa física, tá? Os que entregam DMED não vão entregar, não são obrigados a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, não é opcional, torna-se obrigatório. Aonde acessar isso? Aplicativo no aparelho celular. Os médicos vão lá na loja de aplicativos. Isso é disponível para iOS e para Android, para esses aparelhos. Lá, esses profissionais da área de saúde vão baixar esse aplicativo da Receita Federal e vão realizar a emissão desses documentos fiscais, desse recibo eletrônico, na medida em que a efetivação do serviço for realizada.
Você me chamou, Leandro? Você me chamou, eu estava longe do celular. Uhum. Eu lembrei de você, Geraldo. Quando saiu a instrução Pois é. normativa. Tô aqui na roça, tô lavando as vasilhas aqui, assistindo a reunião. Que bom, que Carlos, bom. pode falar, Carlos. É o seguinte, esse recibo, eu até olhei hoje à tarde, eu nem encontrei esse recibo. Eu olhei lá, a IN, né, tudo, ela é de 11 de dezembro de 2024, mas aonde está esse recibo? Na verdade, Carlos, o recibo, o profissional, o médico ali, o dentista, né, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, ele vai no celular dele, na loja, vai baixar na loja ali, na loja dele ali no Play Store, por exemplo, se for um É Android, Play Store, isso. ele vai baixar, fazer o download desse aplicativo, Receita Saúde, da Receita Federal. Você não vai achar ele meio físico, não. Isso, não é físico, eu queria achar o programa, né? Agora sim, Receita meio Saúde. digital no aparelho celular. Aí isso aí, o dentista, o médico, ele tem que estar já orientado disso, que a partir de 1º de janeiro de 2025 é obrigatório, e ele tem que emitir por lá. Lembrando que são para só um momentinho. Lembrando que são para profissionais que estejam ativos em seus conselhos, com cadastro regular, seus respectivos Pessoa conselhos. física. Só pessoa física. Não, é só pessoa física, exatamente. O jurídico não, correto. entrega do mundo, né? Já tem a DEMED, ela emite a nota fiscal, faz a DEMED, é tranquilo. Exatamente. Não, mas tudo aí, bem, tranquilo. Celular e tablet. Um recibo por pagamento, tá? Isso, cada pagamento. A efetivação da prestação de serviço, ela corresponde ao pagamento. Então, se eu tiver 10 pagamentos, eu tenho que ter 10 recibos. 10 recibos. Processados lá no aplicativo. Eletrônicos, né? Não, tá certo, ótimo. Valeu, então. Obrigado, hein, Leandro. Gesmar. Leandro, é o Otávio que tá falando aqui. Ô, Leandro. É o seguinte. Peraí, deixa eu entrar e falar com o Leandro um pouquinho. Se você abrir o Carnê-Leão... Peraí. Então, vamos na ordem aqui, certo? Porque o Gesmar levantou a mão primeiro, certo? Tá bom? Aí depois você aí, Otávio. Gesmar. Ei, coronel, sou fã do senhor não é à toa, viu? Pela ordem. O que eu ia falar, ou o que o Otávio está falando aí, dentro do Carnê-Leão a gente consegue fazer também, não é só pelo aplicativo, não. Né? Na instrução normativa, ela orienta pelo aplicativo. Mas é a mesma coisa, é o mesmo caminho, chega lá no mesmo lugar. Não, eu oriento pela instrução normativa. Tá bom, então fala, Otávio, agora. Aí vai servir para o celular e para o tablet também. Peraí. Então, é o Otávio que está falando, então. Otávio, agora. Então é o seguinte, o que a gente fez? Nós fizemos um teste agora, no período da tarde, eu trabalho para os odontólogos, a gente entra no recibo saúde, aí dentro do Carnê-Leão, a gente vai acessar o Carnê-Leão pela procuração eletrônica que eu tenho do meu cliente. Ela pediu para fazer um teste, eu peguei e fiz um teste. O que acontece? Nós não conseguimos verificar a integração com o Carnê-Leão para fazer o pagamento do imposto. Eu estou entendendo que a gente vai ter que fazer o seguinte, a hora que emitir o recibo, eu não sei se ele vai sincronizar com o Carnê-Leão, porque naquele manual de instrução da Receita Saúde, ele fala lá que se você fizer um recibo retroativo, você vai ter que fazer o recálculo do Carnê-Leão, entendeu? Então, aí que gerou minha dúvida, certo? A esse respeito aí, certo? Eu não sei se o Leandro já tem essa informação ou não, para repassar para nós aí, seria interessante aí, viu? Sim, Otávio, boa noite. O que a instrução normativa ela determina nesse respeito é que a emissão de forma retroativa, o contribuinte ele tem que analisar os impactos no Carnê-Leão. É a única que a instrução normativa traz. Então parece que vai ser integrado, né, Leandro? Porque sim. Eu acredito que vai ser integrado. Então, se nós entrarmos lá pelo certificado digital via procuração, que ele delega também competências para terceiros fazer o recibo, via procuração, certificado digital, alguma coisa assim, ele delega essa opção para fazer isso, entendeu?
Aí eu acredito que vai ter que É. ter que sincronizar. Se emitir o recibo, ele vai Verdade. cair direto no Carnê-Leão. Não tem outra Sim, opção. Otávio. Inclusive É claro, Otávio, que vai ser no fim do mês, aí ele vai dar o resultado, já manda o imposto para você retido na fonte. É isso É, mesmo, o Everaldo. imposto precisa pagar no É, Carnê-Leão. Uhum. inclusive, Otávio, no artigo 3º do parágrafo 3º da IN 2240 de 2024, ela fala o seguinte: no caso de emissão extemporânea do Receita Saúde, caberá ao contribuinte verificar a ocorrência de impacto no cálculo do recolhimento do Carnê-Leão, para casos extemporâneos. Tranquilo. Ele já cai automático. Fábio, fala. Fábia. Lá no manual fala que você, ao emitir o recibo, automaticamente já vai ser vai para a base da Receita como dedução do seu imposto de renda, lá para o imposto de renda que a Receita já vai, o pré-imposto de renda, né? E também já vai ser considerado como receita para o prestador de serviço. Requeijão. Automático. Automático. Evanildo. Ô, Gesmar, apaga a sua mãozinha aí, Gesmar. Isso. Vou Evanildo. perguntar de novo, doutor. Boa noite, Isso. tá ouvindo? Estamos. É o seguinte, o que o Otávio está perguntando, provavelmente acho que não vai ser automático, porque tem um tempo lá que você pode cancelar o recibo, então deve ser por isso que não vai na mesma hora. Então, como pode ser cancelado, eu creio que não vai já cair na hora lá para o Carnê-Leão e já lançar o rendimento. Já o que o Leandro falou, ó, tanto você pode gerar pelo aplicativo no telefone ou num tablet, que é um aplicativo que instala no Android, ou não sei se tem iOS também, é um aplicativo para emissão de recibo. Mais prático seria num tablet, eu acho que até porque o tablet, dependendo do tamanho, você pode plugar um mouse e um teclado para pôr numa clínica, para editar coisa no dedo, no telefone. E também pode ser emitido no computador, lá dentro do Carnê-Leão Web, lá tem o recibo, uma opção de gerar dentro, só que não é prático. Você dá acesso ao Carnê-Leão Web para que a pessoa emitir só um recibo, por exemplo, a secretária da clínica. É mais prático instalar o aplicativo, que ela vai especificamente emitir recibo no aplicativo. Mas, assim, tem as duas opções, aplicativo, telefone ou tablet, e no computador diretamente no Carnê-Leão Web, lá no ECAC. Gesmar. Uma pergunta. A partir do momento que eu estou colocando a minha receita do profissional lá no Carnê-Leão, a GPS desse mês tem que ser paga também, correto? Gesmar, assim, acho que independente do cruzamento, por óbvio, o cruzamento ele vai ser mais intenso agora, né? O cruzamento, ele praticamente vai ser automático. Mas independente disso, se for ali um rendimento de autônomo, sempre o INSS foi devido, né? Os 20% do autônomo. Então, independente aí do cruzamento ou não, por óbvio, ele vai entregar com mais agilidade, né? Ele vai entregar agora com mais facilidade por conta do cruzamento. Mas, independente de qualquer coisa, o correto é recolher os 20% no caso de autônomo, por exemplo. Ô Leandro. Sim. Um paciente meu, um cliente meu, me perguntou se ele pode fazer o uso daquele pagamento de 11% sobre o salário mínimo. Você está falando para critérios de aposentadoria? De recolhimento do INSS. Sim, para critérios de aposentadoria, né? Tem que verificar, porque tem umas condições lá de 11%, eu não vou me lembrar agora pela memória, mas tem situações de 11, tem situações de 5, salvo engano, acho que é do lar, né? Para pessoas lá, pessoas que são do lar, domésticas, que recolhem sobre 5%, mas 11% é uma condição. Eu teria que pesquisar na legislação para te falar, que eu não me lembro agora. Mas toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque para cada alíquota dessa, ela tem uma condicionante. Eu sei que tem 5% que é para do lar, né? Que é a doméstica. Ela pode utilizar 5%, essa alíquota reduzida. 11% tem uma condição, só que eu teria que verificar na legislação previdenciária para me te falar. Não lembro agora
De memória eu não lembro agora. Mas antes de você aplicar qualquer uma, você tem que ver qual que é o objetivo do contribuinte. Porque cada alíquota dessa ela tem um desdobramento para fins de aposentadoria. Então você tem que tomar cuidado. Antes de aplicar a alíquota, tem que saber qual que é o desdobramento dela, a consequência dela. Sim, a consequência dos 11% é que ele vai se aposentar por idade e por salário mínimo. Por que o cara fez a pergunta? Porque ele já paga previdência privada. Ele não, segundo ele, paga o INSS porque é obrigado. E ele, com essa nova, com esse novo carnê-leão aí agora, eu vejo que ele tem que pagar sobre o teto, porque ele recebe bem mais que o teto. Aí ele perguntou por essa oportunidade, por essa possibilidade. Vanildo, No caso aí, colega, parece que ele está querendo fugir de uma situação, não sei, porque esses 11%, se eu não estiver Com enganado, é o que você certeza. falou aí é para quem é contribuinte individual, só que vai ter, o que vai impactar ao recolher 11% em vez de 20%, que é o correto? É os benefícios que ele vai ter direito, é os benefícios previdenciários que vão ser reduzidos ou limitados, porque ele está recolhendo só 11%. Não dá direito a todos os tipos de aposentadoria, não dá direito a todos os benefícios previdenciários. Igual o Leandro falou, existe aquele de 5%, por exemplo, aquilo é para contribuinte facultativo de baixa renda, ou seja, categoria facultativa. Não pode ser para quem é contribuinte individual, não pode ser para o empregado, por exemplo, que é registrado CLT, é para quem é facultativo de baixa renda, 5% de um salário mínimo. Então, esses 11% dele aí, como ele está prestando como autônomo, é profissão regulamentada que ele está emitindo recibo? Sim, médico. Aí tem que fazer um estudo, porque de cabeça eu também não lembro se ele pode fazer isso, esses 11%, e ter o rendimento, vamos supor, o cara ganha 35 mil ou 10 mil reais por mês, emite recibo, e vai recolher só 11% sobre um salário mínimo. Eu acho que ele teria que recolher, no caso 11%, pelo menos sobre o teto, se passar do teto, ou que passar de um salário mínimo, 11%. Se o teto é 7 mil e pouco, 11% sobre 7 mil e pouco. Mas os 11% é só sobre um salário mínimo. Aí, é por isso que eu estou falando, tem que analisar se esses 11% é só o salário, ou tem que ser entre o salário mínimo e o teto. tranquilo. Geraldo, O pessoal já respondeu o que eu ia dizer, porque se ele é médico, ele tem o carnê-leão, eu entendo que jamais ele pode recolher 11%, ele tem que recolher os 20% sobre no teto dele lá. Agora, se ele tiver recibo só de 1.400, ou 1.500, sei lá, ele vai recolher, mas é os 20%, ele não tem como entrar nesse de 11, não. O Gesmar mesmo respondeu a pergunta dele aí. Ele é autônomo, ele é médico, não pode. alguém mais quer perguntar? Alguém mais? Leandro, Presidente, continua aí com a próxima. só voltando naquela questão até que o Otávio falou do Receita Saúde, só para falar do prazo, no artigo 7º, ele fala o seguinte: caso seja emitido com erro o Receita Saúde, poderá ser cancelado pelo prestador de serviço ou por seu representante no prazo de 10 dias contados da data de emissão. Então, são 10 dias aí contados da data de emissão para realizar o cancelamento, tá? E tem previsão de penalidade também para o profissional da área de saúde, para quem não emitir a contagem de 1º de janeiro de 2025. Conforme a instrução normativa, de R$ 100 por mês ou fração de mês. Beleza. Continua, né? Vamos tocar o barco aqui, presidente. Agora, uma outra situação. Leandro, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma intervenção aí, por favor. O meu filho fez um planejamento tributário a respeito de médicos, dentistas, que faturam acima de R$ 10.000. É mais vantajoso. Já falou, Otávio, você não estava aqui. Ele passar para Otávio, PJ, ele já falou a respeito disso. emitir nota fiscal, se o rendimento... Não, mas nós falamos isso aí na diretoria, senhor. Entendeu?
Foi na diretoria, não foi no grupo de estudo. Não, hoje o E Leandro aí, falou parece já. que é mais vantagem fazer isso. Não, o Leandro já falou cedo. Já falou, né? É mais vantagem para PJ. Tá certo, tá bom. Obrigado, tchau. Não, Sim, é, beleza. falou. Próximo, o Leandro. Presidente, vamos só finalizar que na reunião passada já estava tarde, a gente não conseguiu rapidamente, vou até compartilhar aqui, sobre antecipação de parcelas do Simples Nacional, um aperfeiçoamento da modalidade de parcelamento. Não sei se está dando para ver aí a tela compartilhada. Tá dando pra ver, mas se você puder aumentar a letra, fica melhor. E agora, ficou bom? Vai lá em Aumenta cima mais no a sinal letra. de mais e aumenta lá. Ficou legal? Isso, agora Ótimo. sim. Beleza. Ficou, né? Beleza, tá Bom, ótimo. enfim, a gente terminou até finalizou a reunião passada, já estava tarde, já em cima da hora. A gente falava da antecipação das parcelas do Simples Nacional. E a Receita Federal essa semana também já atualizou ela aperfeiçoou essa opção até para quem tem aquele parcelamento do PERT, do Simples Nacional. Então, o que é antecipação de pagamento? É para quem já quer finalizar com o parcelamento do Simples Nacional, aquele parcelamento longo de várias parcelas e quer antecipar. Aí, lembrando... Leandro, me permita, ô, Leandro, esse pagamento das parcelas do seu... Ah, tá aqui, ó. Perdão. Do seu parcelamento, tá bom. Isso. Aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Lembrando que, para fazer a antecipação da parcela, o mês corrente ele tem que estar em aberto, certo? Ele tem que estar em aberto e eu não posso ter parcelas anteriores em atraso. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se for novembro de 2024, se eu pedir antecipação de 9 parcelas aí no mês de novembro de 2024, novembro de 2024 tem que estar em aberto, ele não pode estar pago, e as demais parcelas, por exemplo, se eu pedir 9 parcelas, vai entrar o valor da parcela de novembro de 2024 mais as 9. Detalhe importante, não quer dizer que porque eu antecipei 9 parcelas, que no mês seguinte eu não vou ter guia de novo. Não, eu só diminui o tempo de recolhimento do parcelamento. Eu diminui o número de parcelas que eu já recolhi. Então, tem que ficar atento a isso. No mês seguinte, vai continuar tendo parcelas. Se a quantidade de parcela que eu antecipei não finalizou o parcelamento, porque ele pode também estar próximo de findar, né? Pode ocorrer essa situação também. Mas, se estiver longe de finalizar e eu antecipei algumas parcelas, no mês seguinte eu vou continuar a ter uma parcela para recolher. Só que só vai diminuir o tempo, vai diminuir a quantidade de parcelas. Então, só um exemplo aqui na prática, como é que vai ser essa antecipação de parcelas, vai pelo mesmo caminho, tá? Lá no portal do ECAC, ou pelo aquele acesso, aquele código de acesso, né? aquele outro formato, melhor ir pelo ECAC, né? Aí você vai aqui, ó, em emissão de parcelas, aí, por exemplo, novembro de 2024, bem aqui já vai ter um campo abaixo do mês, antecipar parcelas, você vai marcar se quer antecipar a parcela, marcando se quer antecipar a parcela, ele já vai pedir embaixo o número de parcelas, tá? E tem um limite, salvo engano, tem um limite aí de parcelas que pode solicitar, tá? Depois eu vou verificar aqui direitinho, mas a parte operacional de solicitar aqui, ó, novembro de 2024, um exemplo, aí aqui embaixo vai pedir a quantidade de parcelas, você vai selecionar a quantidade de parcelas que você quer, tá? E aí você coloca aqui, clica em continuar, quantidade de parcelas que você quer. Aí, quando você imprimir a guia, ela já vai sair aqui no canto superior aqui, esquerdo, já vai aparecer parcela 19 de 35, mês atual e a quantidade de parcelas antecipadas. Aqui nesse exemplo, são de parcela 19 de 35, é o mês atual, seria novembro mais 9 antecipado, tá? Então, achei interessante essa modalidade, porque às vezes você está com um parcelamento bem elástico, e aí o empresário ele tem a necessidade aí de antecipar essas parcelas, até para ter uma certidão negativa, sem ser positiva com efeito de negativa, né? Para alguma licitação, para alguma situação nesse cenário. Então, só para informar aqui que já tem essa situação e até semana retrasada não abarcava
o PERT. Tá? Agora, quem também está naquele parcelamento especial do PERT, já consegue antecipar as parcelas também do PERT. Tá? Então, achei bastante interessante, porque tem gente com parcelamento a perder de vista aí, né? Então, se quiser antecipar essas parcelas aqui, facilita. Próxima aula. Alguém perguntar? Não tem pergunta, Helena? Continua. Tá. Agora, uma outra novidade também que impactou bastante aí. Eu só mostrar aqui. Só a gente tinha falado sobre essa matéria, eu acho que umas 3 reuniões atrás, ou até mês passado, eu acredito que a gente já tinha falado sobre isso. E o que é isso? É o MIT, que é o módulo que veio junto com a nova DCTF Web, a partir da competência de janeiro de 2025. Tá? E o que é esse MIT? O que é o significado dele? É o módulo de inclusão de tributos. Tá? Então, onde que esse MIT ele vai atuar? Ele vai atuar no processamento e no envio de DARFs dos impostos devidos e vai enviar esses impostos devidos, após processado, para a DCTF Web. Certo? Quais são esses impostos? Por exemplo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária sobre receita bruta, tá? Uma modalidade de imposto de renda retido na fonte específica para navios, para situações marítimas, né? Uma especificidade, uma exceção à regra. É o único imposto de renda retido na fonte que vai no MIT. O outro imposto de renda ele vai na FDRI. Então, para a gente entender uma linguagem prática, o que vai ser esse MIT? O MIT vai ser igual ao E-Social, o E-Social e o FDRI. Né? Você vai processar informações ali e ele vai encaminhar essas informações para a DCTF Web, né? Qual que é o grande detalhe aí que eu pude perceber? Então, vai ganhar otimização aí no dia a dia. Hoje, você só consegue emitir o DARF se você transmitir a DCTF Web. Se você não transmitir a DCTF Web, não tem como você gerar o DARF, né? Isso pensando aí E-Social e FDRI. Por óbvio, imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS, se emite lá no Cicalc Web hoje, atualmente. O que acontece com o MIT? Que a partir da competência de janeiro de 2025 e para fatos geradores até 31 de dezembro de 2024. Então, o que acontece aí no MIT? Vai ser possível você, quando você processar o MIT, transmitir o MIT, transmitir a social e transmitir o FDRI, você vai conseguir emitir o DARF, um DARF único, antes de transmitir a DCTF Web. Essa é a promessa da Receita Federal. Então, hoje, E-Social e FDRI, você só gera DARF se você transmitir a DCTF Web. Com o advindo do MIT e com a prorrogação da data de vencimento da DCTF Web, muito importante também, atualmente é dia 15, com a nova DCTF Web e a introdução do MIT, vai para o dia 25. Se dia 25 cair em dia não útil, posterga para o primeiro dia imediatamente útil posterior. Então, já mudou a data de vencimento da DCTF Web também. Com isso, a partir de janeiro de 2025, a DCTF PGD, ou seja, a DCTF convencional, ela passa a ser extinta. Então, você já não confessa mais débito de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social lá no Cicalc Web. Quem tem que ficar muito atento com isso? Empresas quem acessória, empresa do lucro presumido e lucro real, principalmente. Por quê? Porque é no Cicalc Web que você gera os dados hoje, atualmente. Então, isso é um ponto muito importante. A alteração da data de vencimento. Sai de 15 e vai para o dia 25. Eu acredito, a Receita Federal não se manifestou nesse sentido ainda, mas eu acredito que a data de vencimento do imposto de renda e da contribuição social deve ficar mais apertada, deve mudar. Porque não faz muito sentido eu ficar com a data de vencimento da DCTF Web dia 25 e ficar com o imposto de renda e a contribuição social para recolher no último dia útil de cada mês. Não faz muito sentido, né? O dia 31, o dia 30, o dia 29 de dezembro, por exemplo, agora,
Não faz muito sentido. Então, acredito que acaba que essas datas de vencimento do imposto de renda da contribuição pode alterar para o dia 25, mas não houve alteração. A Receita mudou, alterou a data de vencimento da DCTF-Web, mas não alterou a data de vencimento dos tributos, nem do PIS, nem do COFINS, nem do imposto de renda e nem da contribuição social. Tá? Detalhe aqui muito importante. No mês de dezembro de 2024, eu ainda vou apresentar os dados desse período de apuração pela DCTF convencional, certo? Há um cuidado que eu tenho que ter. Dezembro de 2024, eu vou apresentar o 15º dia útil de fevereiro. Mas cuidado, porque janeiro de 2025, que é a nova DCTF-Web, também já vai ser apresentada em fevereiro. Certo? Então, não no 15º dia útil de fevereiro, que eu acredito que não vai dar dia 25. Deve dar antes. Então, deve acontecer antes. Então, só para ficar, só para colocar no radar, que no mês de fevereiro de 2025 eu vou ter duas apresentações. Uma da DCTF convencional, referente ao período de dezembro de 2024, que eu vou entregar a DCTF convencional, e vou entregar a nova DCTF-Web de janeiro de 2025 em fevereiro também. Tá? Então, isso aqui também é muito importante. Tem que ficar atento por conta desses prazos, né? Mapear essa linha de processos aí para que não haja nenhuma perda de entrega. E um outro detalhe também, só verificar aqui a instrução normativa que trata, a 2237 de 2024. Uma situação que inicialmente eu guardava reserva sobre a redação dessa instrução normativa, mas aí eu desenhei um raciocínio, só também que a gente precisa ter cuidado. Deixa eu só compartilhar essa outra tela aqui rapidinho. Aqui, ó. Essa nova DCTF-Web, ela contempla dois fatos geradores aqui, ó. Olha, os que ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 2025, certo? E aí tem um porém aqui, né? Até assim, uma redação desencontrada, mal editada, mal formulada, e ela dá amplitude aqui para vários entendimentos. Mas só para a gente ter uma ideia, janeiro de 2025 é fato, competência de janeiro de 2025. Aí ela vem no inciso 2 e fala o seguinte: os fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2024 e que devam ser prestadas em declaração referente a período posterior à data que se refere ao inciso 1. Então, pessoal, o que a gente pode extrair desse inciso 2? Certo? Nós avaliamos esse inciso 2 e chegamos a uma conclusão. Por exemplo, no quarto trimestre, no último trimestre de 2024, que contempla outubro, novembro e dezembro, você vai apresentar isso, você vai apresentar na DCTF de dezembro de 2024, você vai apresentar em fevereiro de 2025. Só que tem um detalhe. Vamos pensar o que esse inciso 2 serviria. Tem empresas que, até por conta de planejamento tributário, elas postergam em cotas, em 3 cotas, o pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Então, qual que eu vejo o cuidado que tem que ter aqui? Essas 3 cotas, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2025. Essas 3 cotas são pagas em janeiro, referente ao quarto trimestre de 2024. Elas são pagas em janeiro, fevereiro e março. E eu confessaria na DCTF convencional, se ela continuasse em 2025, só que ela será extinta a partir de janeiro de 2025, eu confessaria na DCTF de março de 2025. Só que, como não tem mais a DCTF, ela vai ser extinta a convencional, eu vou ter que tomar cuidado, por quê? Porque a confissão para as empresas que postergam o pagamento das cotas, em 3 cotas, iguais e sucessivas, tá? Salvo engano, não inferior a R$ 1.000, essa confissão ela vai ser informada na DCTF-Web do mês de março de 2025. Então, tem que tomar cuidado.
na hora de confessar esses DAFs que foram pagos em janeiro, fevereiro e março de 2025, vai ter que lembrar que vai ter que confessar esses DAFs que pagaram para poder haver o cruzamento abaixo no conta corrente, no ECAC, vai ter que informar na nova DCTF Web de março de 2025. Então, isso aqui é um ponto que eu levantei em que esse inciso 2 ele serviria, né? Uma outra situação que nós avaliamos que também pode incorrer nesse inciso 2 seria, por exemplo, uma empresa do lucro real anual, que tem até o último dia útil de março para recolher o DAF, do saldo a pagar, certo? Então, tem que gerar um DAF ali. E provavelmente esse DAF ele vai ser processado no MIT, certo? E vai ser confessado também na DCTF Web de quando? De março de 2025. Então, são duas situações que estão escondidas aqui nesse inciso 2, né? Que eu levantei. Inicialmente, eu levantei essas duas situações que se encaixam no inciso 2. Então, como a DCTF comum, convencional, ela vai ser extinta, ela só vai valer até a competência de dezembro de 2024, tem que tomar cuidado, porque essas situações de confissão de débito, elas vão ser alocadas para a nova DCTF Web. Então, essa nova DCTF Web, ela vai contemplar o quê? Ela vai contemplar o E-Social, a FDRINF e o MIT. Né? O MIT faz o mesmo papel, se a gente fizer uma analogia, do E-Social e da FDRINF. Só que com a inclusão dele, a Receita Federal trouxe esse aperfeiçoamento de quê? Você já gera o DAF antes de transmitir a DCTF Web. Eu não preciso transmitir a obrigação acessória para poder concluir pela obrigação principal, para poder, por exemplo, enviar para o empresário esse documento de arrecadação federal para ele quitar. Então, nessa situação aí, e já a partir, eu acredito que na primeira quinzena, promessa da Receita Federal, que na primeira quinzena de janeiro de 2025 já está disponível, tá? Essa operação. Então, lá na própria DCTF Web, quando você selecionar a DCTF Web lá no ECAC, o MIT já vai estar do lado. Vou só fazer uma demonstração aqui do que seria isso. Aqui. Só para vocês terem ideia onde que é o caminho do MIT, tá? Então, aqui, ó, vai acessar pelo portal ECAC, o MIT, que está hospedado aonde? Primeiro eu vou no ECAC e vou selecionar a DCTF Web lá, as declarações demonstrativas. Então, o MIT vai estar onde? O MIT vai estar aqui, ó. Vem aqui, ó. Não sei se está dando para ver, que eu aumentei a tela demais. Tá bem aqui, ó. Módulo de inclusão de tributos. Então, eu entro na DCTF, coloco o período de apuração e está aqui o módulo de inclusão de tributos. Depois eu vou para a próxima tela. Aí eu vou colocar o período de apuração, que quer apurar, né? Daqui para frente é operacional, né? Aí aqui eu quero colocar o período de apuração que eu quero apurar, nova apuração, tá? Põe, por exemplo, janeiro de 2025, confirma. Aí você pensa numa DCTF convencional agora. Para quem já preencheu o DCTF convencional, você pensa uma DCTF convencional. Você vai colocar os valores do débito, vai ter um preenchimento padrão dos dados iniciais da empresa. Você vai informar aqui os débitos, vai escolher o código de receita do imposto, se é imposto de renda, se é contribuição social, se é PIS, se é COFINS, tá? Se é o RET da incorporação imobiliária, aqui, ó, o RET da incorporação imobiliária. Esse imposto de renda retido na fonte, não confundam com das retenções, que é do FDRI. Isso aqui é uma situação específica para situações marítimas de navio. Não tem nada a ver com aquela retenção nem da folha de pagamentos, nem da FDRI, dos serviços contratados. Tá? Aí você vai selecionar o tributo aqui, vai escolher o código de receita. Ó. Aqui são os códigos de receita que você tem que escolher. Tá? Colocou aqui o valor, que na verdade, aí você vai digitar aqui o valor, você quer recolher, pronto. Se não tiver mais nada para preencher, já confirma e já vai gerar já não é que vai gerar, vai processar e vai encaminhar a informação para onde? Para a DCTF Web. Certo? Aí você vai clicar aqui em encerrar, se não tiver suspensão, não tiver nenhum outro caso específico, você vai clicar em encerrar e já vai para a DCTF Web. Aí você vai lá na DCTF Web e vai vai conseguir gerar o DAF sem transmitir a DCTF Web.
O detalhe é que não pode esquecer de transmitir a DCTF Web. Aí tem que combinar na organização, na estrutura, quem que vai transmitir por último, né? Aí eu acredito que a forma mais racional seria pelo vencimento do tributo. Então, o departamento que tivesse responsável pelo último vencimento seria o responsável aí pelo fechamento da DCTF Web, né? Aí, lembrando um detalhe também importante. Com o advindo dessa nova DCTF Web, a declaração de inatividade que toda empresa tem que fazer em janeiro de todo ano calendário, ela desaparece a partir do exercício de 2026. Certo? Vai ter essa obrigatoriedade até janeiro de 2025 agora. Com a nova DCTF Web, você, por exemplo, transmitiu agora janeiro de 2025, não vai precisar transmitir janeiro de 2026. Já some essa obrigatoriedade da inatividade. Tá? Então, isso aí também é muito importante porque otimiza os processos, né? Diminui aí um pouco o tempo. Então, aqui é a cara do MIT, do módulo de inclusão de tributos. Então, só para deixar claro, janeiro de 2025 você não emite DAF mais pelo Cicalc Web. Tá? Fica bem latente essa informação para não incorrer em erro lá na emissão do DAF. Tá? Aí e outro detalhe também, viu, presidente? A Receita Federal prometeu que o software particular consegue gerar um arquivo e o MIT vai importar esse arquivo. Ou seja, eu faço todo o processamento da apuração do tributo, então vou lá, apurei o imposto de renda. Apurei o imposto de renda. O software privado, o software particular, ele vai gerar um arquivo e o MIT vai importar esse arquivo. Ou seja, já vem tudo pronto para dentro do MIT. E aí você só transmite o MIT e ele se encarrega de encaminhar para a DCTF Web. Perfeito? Perfeito. Então, a gente falou agora falou do MIT, né? Falou da DCTF Web, certo? Deu exemplo de cotas, onde que vai se encaixar. Mais um detalhe importante, pessoal, que também a Receita Federal publicou uma informação seguinte. O pagamento das entradas e parcelas, né? Tanto das entradas e parcelas aí dos processos de parcelamento, eles poderão ser pagos aí utilizando cartão de crédito, tá? Então, já vai poder pagar as parcelas utilizando cartão de crédito. A Receita Federal também publicou essa notícia importante. Ela aperfeiçoou essa modalidade também. Agora, pessoal, vamos, se não tiver nenhuma colocação a respeito do MIT, aí a gente já vai partir aqui para umas informações que aconteceram a respeito da reforma tributária. Então, beleza, pessoal. Então, aqui até deixei para o final aqui para a gente falar da reforma tributária. O texto... Esse negócio dos bens e serviços. É bem mesmo, se tiver bem, você paga imposto? Imposto sobre bens e serviços. Sobre mercadorias e serviços. Exatamente. Eu estava comentando ontem eu fiz uma live. Essa mercadoria não é bem, não, bem de imobilizado, não, né? Se você vender imobilizado, ele vai ser tributado também. Então, tá bom, vendeu imobilizado. Agora, esse bens aí seria o quê? O ICMS, né? ICMS. Isso, os bens é no sentido tanto de um ativo como de uma mercadoria. Tá?
Então, é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços vai substituir o PIS. Quer dizer que caiu a escola. Venda de mercadoria, né? Acabou, né? É só Acabou. bens e serviços, né? Acabou. Só para o senhor ter uma ideia, presidente Beraldo, hoje, atualmente, locação de bens móveis não tributa ICMS nem ISS. Não tributa. Com a reforma tributária, vai tributar. Vai tributar o CDS e vai tributar o IBS. Significa dizer o quê? O que a gente conclui com isso? Só para fazer um insight aqui. Hoje, quem trabalha com locação de bens móveis não emite nota fiscal. Isso aí é previsão legal, até porque não existe esse subitem de serviço na Lei Complementar 116 de 2003. Então, basta uma fatura associada uma fatura associada ao contrato. Já basta. Mas não impede emitir, não, né? Não, se o município ali, a plataforma de emissão da nota fiscal de serviço do município, liberar a emissão dessa nota com essa atividade econômica, ela libera. Só que no rodapé já tem que aparecer não incidência do ISS. Lá no final. E agora vai ter. Agora vai ser tributado. Só para o senhor ter uma ideia, comodato vai ser tributado. Se uma distribuidora. Hã? Comodato. Pegou o bem para comodato, aí vai tributar. Vamos supor, a Brahma mandou em comodato um freezer para a distribuidora de bebida. Vai ser tributado. Mas comodato não é uma futura venda? Não. Comodato não é futura venda, não. Comodato é pactuado ali um período enquanto você tem relação. Não, eu estou enganando com qual? Com a outra, né? Como que é? Isso. Comodato é uma coisa e a outra como chama o outro? Para uma venda futura, pegou para vender, como chama? Eu esqueci. Consignação? Consignação. Eu enganei com consignação. Eu errei. Certo. Então, presidente, assim, o texto do projeto de lei complementar 68/2024, ele foi aprovado no plenário do Senado Federal na quinta passada, dia 12 de dezembro, já retornou para a Câmara dos Deputados, tá? E aí a Câmara dos Deputados ela pode suprimir algum texto que ela não concordar com o Senado, ou pode aprovar o todo, né? Mas o núcleo do projeto ele vai ser mantido, a essência do projeto de lei complementar 68/2024 ele vai ser mantido, aí não tem mais volta. Pode acontecer uma retirada, como nós já temos um conhecimento aí, aconteceu uma inclusão que ninguém esperava lá no Senado, até porque não faz parte do raciocínio da reforma tributária, que foi a inclusão do regime de substituição tributária, né? Então, não faz sentido você ter substituição tributária quando o critério espacial, ou seja, o local onde o tributo será devido é sempre no local de destino. Então, não faz sentido eu ter substituição tributária. Não faz sentido eu continuar com o regime de substituição tributária. Isso aí foi incluído. Você quer falar, Leandro? Hã? Tá. Lucena, pode falar. Lucena. Levantou a mão? Tá. Não, é só para informar que a Câmara dos Deputados aprovou o texto, já passou, já vai para sanção presidencial. Eu vou mandar o texto para vocês aí agora. Já retirou a substituição, né, presidente? Retirou a substituição tributária, né? Eu vou mandar para vocês. Perfeito. Então, a gente já tinha conhecimento que a Câmara dos Deputados retirou o que foi incluído no Senado a respeito da substituição tributária, né? Até porque não faz sentido, a essência da reforma tributária não faz sentido você continuar com substituição tributária e nem com diferencial de alíquota. Ainda que isso se tivesse limitado a bebidas alcoólicas, águas minerais, refrigerantes, cigarro e outros derivados do fumo. Mesmo assim, não faz sentido por toda a essência da reforma tributária, que é a tributação no destino, né? O critério espacial, que é a tributação do imposto vai ser no destino, tá? E já falando sobre a reforma tributária, houve umas alterações importantes lá no Senado, e nos ajustes,
E vale a pena a gente citar eles aqui. Então, trouxe aqui uns principais, os que têm mais impacto aí na cadeia econômica. Armas e munições, itens plásticos e descartáveis e bebidas açucaradas, elas foram retiradas da lista de produtos que incidiam o imposto seletivo. Tá? Então, armas e munições, itens plásticos e descartáveis e bebidas açucaradas não vão ser mais tributados pelo imposto seletivo. Tá? Serviço de internet e serviço de internet e telefonia foram incluídos no sistema de cashback. Então, o que seria o cashback? É o mecanismo de devolução do tributo pago para famílias de baixa renda. Tá? Um ponto positivo na cesta básica é que a carne foi mantida. Né? A carne foi mantida alíquota zero, tá? Na cesta básica. Isso aí é um bom sinal. Né? Outra situação, ainda na cesta básica, óleo de soja e milho, ele saiu da cesta básica e ele terá redução de 60% da alíquota. Então, a gente reduz 60%, paga 40%. Né? Antes era 100%, né? Alíquota zero. Como ele saiu da cesta básica, agora ele ficou na redução de 60% da alíquota. Óleo de soja e milho. Né? Então, ele saiu da cesta básica. Óleo de babaçu, por exemplo, permaneceu isento. E a água mineral, ela vai ter redução de 60% na alíquota. Então, reduz 60%, paga 40%. Um outro ponto interessante para os produtos agropecuários. Vão ter a suspensão de IBS e CBS, que são os dois tributos reformados, né? Um dos que reformados não, que reformam o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, tá? Na exportação indireta, ou seja, o fornecimento de produtos agropecuários in natura, o contribuinte, que é do regime regulado, do IBS da CBS, que realizou a industrialização e destinou para exportação, ele não vai pagar, ele não vai ser tributado pelo IBS e pela CBS, tá? Os produtos agropecuários que estiver nesse formato. Uma outra situação interessante foi a adequação do conceito de pão comum, né, comumente aí denominado pão francês. Essa adequação para quê? Como pão comum, para poder aplicar a alíquota zero de IBS e CBS, sendo que é um produto da cesta básica nacional, né, de alimentos, e é um produto que é bastante consumido pela população, né, brasileira. Então, isso aí também foi bastante interessante, essa situação. Leandro, vai lá no FISIM, quando que vai entrar em vigor? Quando que vai entrar em vigor? Vai lá no FISIM lá, dessa danada. Peraí, deixa eu voltar aqui na... Isso. Se não me engano, são 540, tá? 544 artigo, 543, né? Peraí. Fica revogado. Não, peraí, deixa eu só ver se tem um 544 aqui. Quinhentos e 45. Então, tem uma série de produção de efeitos. Então, artigo 545. Essa lei complementar ela entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos. Do 538 ao 541, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação. A expectativa, pessoal, a expectativa do Senado, de todo o mercado, é para que até o dia 28, né, presidente Sucena? Até o dia 27, dia 28 já esteja aprovado e nós já temos lei complementar, não é isso? É isso aí. Agora, tem o seguinte, né, Leandro? As empresas que forem entrar no... Uma coisa que eu achei bem interessante. As empresas que, se forem entrar no período de teste, vão ter isenção de 10%, né? Exatamente. A partir de 26. Vão poder abater. Vão poder. Vai poder abater o IBS em 10%. Aí a importância aí, ó, gente, da consultoria, a importância do contador estar à frente, né?
proativo, né? Não reativo. De você já, quem sabe, ofertar. Agora, que a Câmara fez? Ele tirou a alíquota reduzida de saneamento, né? Tirou Sim, então também tirar do perdeu, esgoto. perdeu. Suprimiu a questão da substituição tributária, retornou a medicação, manteve a alíquota das sociedades de futebol lá, de 8,05, deixou o imposto tirou a questão, deixou a questão das bebidas de refrigerante, né? Sim. Continuou tal, estima-se, né, pelo tudo que a gente viu, vai sair numa faixa aí de 28,5. 28,6%. De É, 26,5% para 28,6%. isso mesmo. Eu só estou esperando o texto aqui e vou mandar para vocês agora. O essencial agora é Sim. 2025 o pessoal começar a estudar, para 26 começar a implantar. E presidente, só falou tudo agora, porque, veja bem, aqui a gente está falando de planejamento estratégico. Então, uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla já há muito tempo, que é o seguinte: a conformidade fiscal, ela não é mais parâmetro para, por exemplo, aumento de honorário. Ela já não é parâmetro há muito tempo. Porque conformidade fiscal é o que está no bojo do contrato. Todas as assessorias têm que fazer. Então, a conformidade fiscal, entrega de obrigação acessória, isso aí já não é mais parâmetro para você ali cobrar valores, valores maiores de honorários, né? Então, a reforma tributária ela traz isso para a gente. Aqui se fala assim reforma tributária, mas eu costumo falar o seguinte: a reforma ela é tributária, ela é financeira e ela é processual. Ela é tributária porque nós estamos reformando 5 tributos: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, né? E IPI vai ter suas particularidades aí quando a gente pensa a Zona Franca de Manaus, né? Tem umas particularidades. Mas o que eu queria falar? Isso é na parte tributária. Na parte financeira, veja bem, o crédito vai ser no regime de caixa. Crédito vai ser no regime de caixa. Eu só tenho crédito se o meu fornecedor pagar o débito. Então, isso aí, essa parte, ela é financeira, certo? Eu só tenho... Volta para mim nesse 517, 542, que vai ser a partir de 1º de janeiro. 517, 542. 517 e 542. Isso. Lei Complementar 123 de 2006 passa a vigorar. Artigo 1º ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso 4. Verdade que vai acontecer aqui, presidente, é o seguinte: hoje tem CNPJ, tem inscrição estadual, inscrição municipal, vai ser uma inscrição única. Provavelmente só o CNPJ. Quer dizer que todas as firmas do Simples Nacional têm que cadastrar agora, que vai vigorar a partir de 1º de janeiro. Por exemplo, isso, 1º de janeiro. Mas o que acontece? Essas alterações, por exemplo, julho de 2026, o CNPJ ele já vai mudar. Ele já vai ser alfanumérico. Julho de 2026, já tem essa primeira alteração. Certo? Quer dizer que, nesse caso da 517, né, complementar, passa a vigorar com a seguinte relação: o Cadastro Nacional Único de Contribuição que recebe a partir de 1º de janeiro, né? Exatamente. E tem que fazer isso. Isso. Então, presidente, assim... Até quando para fazer esse cadastramento? Não entendi? Esse cadastro da pessoa que vai vigorar a partir de 1º de janeiro, eu tenho que fazer esse cadastro até quando? A gente tem, o ideal é que faça antes de 1º de janeiro, mas para isso nós vamos depender de nota técnica, né? A Receita Federal, com o Conselho, ele vai ter que soltar no foco lá. Então, e ela vai ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025.
Então, esse Exato. cadastro tem que ser feito agora, em dezembro, né? Hã? Olha que esquisito, senhor. Aí o que que acontece, presidente? A gente vai ter que aguardar aqui que a Receita Federal, junto com instruções normativas e portarias, eles liberam também, e os estados também liberem notas técnicas para a gente saber como que a gente vai proceder. Pois é, Leandro, mas acontece que hoje é 17. Quantos dias úteis nós vamos ter aí, ó? Não vai ter 10 dias úteis, certo? Para fazer isso, ué. Isso. Mas isso aqui, o presidente, essa aqui é a preocupação para os programadores. Isso aqui para a área tributária, para a área que assessora a empresa, isso aqui é o de menos. Isso aqui não é a preocupação, não. Isso aqui a gente está falando de cadastro. Eu tenho que entender, enquanto profissional, enquanto assessoria, eu tenho que entender qual o impacto disso para aquele segmento econômico que eu assessoro. Esse é que é o importante. O que é cadastro, ele fica para o pessoal da tecnologia. Tá? Então, a presidente Lucena foi muito sábia nas palavras dela, e o tempo, presidente, o tempo está muito curto. Eu já venho batendo nessa tecla já há alguns meses. Só 2025 para entender de layout, porque o layout do DANF vai mudar, porque vai entrar em IBS e CBS mudando. A tributação é por fora, tá? O cálculo é por fora. Como eu que assessoro a empresa, eu tenho que saber o que significa calcular por fora, certo? Com esse cálculo por fora, vai mudar os preços, tanto os preços de compra como os preços de venda. Então, eu vou ter que fazer o quê? Reorganização de contrato, principalmente os contratos a longo prazo. Por quê? Porque a gente fez já algumas simulações que quando a gente desidrata ali o preço líquido de venda, quando a gente extrai os tributos hoje atuais, que a gente aplica o IVA, que é uma ficção criada aqui pelo Brasil, na verdade, a IBS, CBS, quando a gente soma com o preço líquido dos produtos, o preço de venda, ali o preço de venda final, na perspectiva do fornecedor, vai aumentar. Vai aumentar. Então, só um exemplo aqui hipotético. Se hoje o meu preço final era 10 mil, meu preço de venda era 10 mil, com a reforma tributária vai para 12.500, certo? Então, o fornecedor ele vai vender a 12.500. Estou só dando um exemplo didático aqui para a gente chegar a uma conclusão. Então, um Eu assunto estou também que a gente já preocupado com falou. uma coisa, só estou preocupado com uma coisa. Volta lá no 517. Que essas outras vai ser dos programas, certo? Que vai fazer, certo? Mas temos um tempo aí. Na 517, a lei complementar 23 90% das empresas nossas é 123. Ao cadastro nacional único de contribuição, então, isso aqui vai vigorar a partir de 1º de janeiro, certo? Como que nós vamos fazer isso, cara? Aí o programador tem que saber, aí é com ele. Não, mas é cadastro, cara. Não tem nada de programador, não. Sim, é com a tecnologia. Aí a gente tem que saber a parte tributária. Não. A tecnologia é outra coisa. Tu vai cadastrar. Uhum. Só confirma esse prazo, se esse prazo lá mesmo, volta lá. Pois é, tá a partir de 1º de janeiro. Não. Essa é a minha preocupação. Aí eu vou dar uma lida nisso aqui. Aí agora O federal não lá vou dormir que mais. esse dispositivo está falando. Aí, ó. A partir de 1º de janeiro de 2025, artigo 500 e 542, certo? Então, 517, cadastro, vai cadastrar, vai transformar para um só CNPJ, já não sei. Isso aí que me preocupou, certo?
Lembrando, presidente, certo não é problema, certo não é problema. Eu quero saber, esse caso aqui, ó, a partir de 1º de janeiro. sim, só lembrando, presidente, o seguinte, esse texto foi o texto que foi aprovado no Senado, tá? Aí eu vou revisar o texto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados. Aí a Pois gente vai é. ver O que se podemos mudou. fazer com isso aqui, ó? Porque isso aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o quê? Hoje são 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias, certo? Para a gente fazer isso. Quem sabia disso aí? Hã? Hein? Não Quem entendi. sabia que nós temos que cadastrar a partir de 1º de janeiro, aí vota no 1517. 1517 é o cadastro, né? Vota lá no Tem que ler 1517. tem que ir lá na Constituição, presidente, primeiro para ver o contexto. Eu não fui lá para ver esse contexto. Pois é, cara, isso me preocupou. Esse que vai a partir de 1º de janeiro, certo? Uhum. Alguém Pois é, pode, presidente. alguém pode me explicar isso aí? Tem que voltar Sucena, lá no certo? positivo, presidente. Tem que olhar na Constituição, mas é igual eu estou falando. O profissional tem que se preocupar com outra coisa. O profissional não tem que se preocupar com isso, não. Senão ele não vai conseguir atender o cliente dele. Ele tem que se atentar à parte tributária. Senão ele fica pisando em ovos com o cliente. É isso que ele tem que se preocupar. O que a reforma vai impactar para cada segmento que ele atende. É isso que ele tem que saber. Ele tem que saber que o preço... Essa aqui, eu que estou nessa encrenca aí, ó. Eu quero passar para programadores, isso aí, ó, vai a partir de 1º de janeiro. O que é isso? O que é esse 517? 517 parece que é um cadastro, certo? Não tem que fazer, ué. Sim, eu vou olhar direitinho, amanhã de manhã eu lhe ligo e lhe falo. Eu vou olhar direitinho com cuidado lá na Constituição Federal o que está querendo dizer. Amanhã eu tenho que dar em cima de... Tá? Eu lhe mando o WhatsApp. Tá? Mas assim, presidente... Esse aí é o projeto. Esse é o projeto. Esse é o PLP 68/2024, mas foi o que foi aprovado pelo Senado. Tá? Agora nós vamos ter que revisar o que foi aprovado pela Câmara hoje, pela Câmara dos Deputados, para verificar se aqui não mudou. Vai ser aprovado na Câmara dos Deputados hoje. Já foi. Nós temos 7 dias. Já foi. E nós temos 7 dias úteis para aplicar isso a partir de 1º de janeiro, poxa, aí tá danado. Presidente, mas aí nós não fomos ver o contexto lá na Constituição do que está querendo dizer aquele dispositivo, mas há quanto tempo a gente está falando de reforma tributária aqui? Pois eu sei disso, mas eles estão aprovando isso hoje, poxa. Ele devia ter aprovado isso, certo? Há muito tempo atrás, certo? Agora, a partir de 1º de janeiro, em relação ao artigo 517. Eu vou votar no 517 lá, Deus nos acuda. Calma, presidente. Vamos avaliar primeiro, vamos avaliar o significado. Eu vou olhar, quando encerrar a reunião aqui, eu vou olhar o que significa lá, vou avaliar com cuidado, fazer a interpretação com cuidado. Queria que alguém me ajudasse aí, porque realmente, para aplicar isso aqui, fazer esse cadastro, bota no 517 lá. Então, nós temos que seguir sequência daquilo o mais urgente possível. Que a Lei Complementar 123, ao Cadastro Nacional Único de Contribuição, que recebeu o inciso do artigo da Constituição. Ficou dito aí, eu fico danado aí. Agora, eu não sei se eles vão aprovar isso hoje, se vai estar adiado, se não vai, certo? Isso que aí me lascou tudo. E aí, presidente, assim, eu vou avaliar, eu vou revisar o texto que foi aprovado pela Câmara hoje, eu vou... Já está com o texto aí, presidente Sucena? Texto fácil? Não, ainda não saiu, não foi publicado ainda não. Não foi publicado, né? Pois Sucena. E como que nós vamos aplicar isso a partir de 1º de janeiro? Vamos avaliar. Eu tô lendo aqui o 517, aqui, ó, o que ele está falando. Vamos avaliar a redação. Mas aí, presidente, é o seguinte, o que eu quero frisar aqui é o seguinte, dentro desse exemplo que a gente colocou agora há pouco, as empresas optantes pelo Simples Nacional vão ter que ter muito cuidado, principalmente o Simples Nacional que estiver no meio da cadeia. Por quê? Porque quando ele adquirir essa mercadoria, ou ele contratar um serviço de uma empresa do lucro presumido, de uma empresa do lucro real,
ou de uma outra empresa do Simples Nacional no regime híbrido, ou seja, com IBS e CBS recolhendo por fora, a empresa do Simples ela vai concentrar uma alíquota muito alta. Então, só para a gente ter uma ideia, se esse Simples Nacional estiver no meio de cadeia, se ele recebeu a 28,6%, a 28,6%, ele vai concentrar esse 28,6% na aquisição, porque ele não tem crédito para bater. Estou pensando aqui no Simples Nacional, que não aplicou. Olha, eu não estou preocupado com isso aqui, que nós temos o quê? Um prazo para fazer isso. Eu só estou preocupado com esse artigo que só. Eu Só sei, só. presidente. Esse Eu artigo sei. 517. Eu entendi. Mas essa preocupação ela é nacional, não é só de Goiás, não. Se Agora, quiser o outro lá, é claro que nós temos o quê? Um prazo satisfatório para ser aplicado ele. Agora, esse cadastro nacional único de contribuinte, a que se refere o inciso tal da Constituição, isso que eu quero ver se isso foi aprovado ou não. Aí. Esse cadastro, mas esse cadastro 517 é o pessoal que vai representar lá no comitê gestor e são as entidades que vão fazer parte, né? Os membros, ele fala, e a questão das empresas do CIB que vão recolher por fora. Esse 517 aí, ele está criando um comitê que vai tratar das empresas do Simples. Do Simples e do MEI. E vai fazer o recolhimento por fora, Leandro. Qual que é o outro? Qual que é o outro? É 517, o outro é? 542. Não. Esse 517 é que vai tratar do comitê que vai constituir ao o cadastro Simples. nacional único de contribuição que se refere ao inciso tal da Constituição. Olha aí. Me enrolei tudinho. Alguém, será que eu estou enrolado desse jeito? Alguém pode me explicar isso aí? O outro é 542, né? Gente, é o comitê gestor que cuida do Simples, isso daí, ué. Aí vai criar um comitê gestor. Para cuidar das empresas do Simples. Quer dizer que não tem nada a ver com a gente, né? Não. Vamos criar um comitê gestor para a gente e vai ser aplicado a partir. Mas por que vai ser? Que vai criar isso? Não estou entendendo mais nada. Vai ser aplicado a partir de janeiro. Mas para não desidratar as empresas do Simples, ué. Quem vai querer comprar de empresa do Simples? A lei complementar 123 passa a vigorar. Vai ter crédito. A lei complementar 123 passa a vigorar com a seguinte legislação. Ao cadastro nacional único de contribuição que se refere ao inciso tal. Tinha que fazer esse cadastro agora, a partir de janeiro, ué. E esse comitê gestor é no artigo 2º aqui, ó. O comitê gestor nacional vinculado ao Ministério do Trabalho, né? Aí eles vão fazer isso. Agora eu estou fazendo. Como é que eu vou aplicar isso aqui, ó? Esse 4 aqui, se esse comitê agora que vai criar esse trem? É impossível. Esse artigo aqui, esse aqui, é a aplicação a partir de 1º de janeiro. É impossível fazer, ué. Que agora que eles vão criar o comitê gestor, ué. Então, a lei não vai modificar agora. Nós ainda também... Eu não sei, eu leio um pouco, mas eu interpreto de outra maneira. Vai criar um comitê gestor? Vai. Comitê gestor. Mas esse artigo não pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro. Eu entendi, foi isso aí. Ele está falando o seguinte: a empresa de pequeno porte é referente ao inciso da lei complementar 156, de acordo com o passa a. Esse aqui está esquisito. Porque eu queria fazer um negócio gradativo, a obrigação primeira. A lei falou assim, isso aqui que vai para o Senado. Então, eu queria o seguinte, que fosse gradatório. Nós temos que fazer esse cadastro agora. Vamos fazer esse cadastro ao cadastro nacional. Eu não entendi foi nada. Realmente, a me desculpar falar, eu não sei se o pessoal entender isso aí, certo? E me dá um norte para nós aí, pessoal.
Presidente, Eu vou ler isso aqui. esse cadastro, ele não vai ficar, esse tipo de cadastro que está relacionando esse item não vai ficar por conta dos programas, não. Isso aqui é por conta do É o governo. comitê que está sendo criado. Você falou textualmente, não se preocupe que não, que isso aqui é para os programadores, certo? Mas aí já também não se pode aplicar isso aqui, certo? Esse cadastro não vai ser criado agora. Não, presidente, esse cadastro aqui, esse cadastro único, ele vai ficar por conta do governo, do Comitê Gestor do IBS, junto com a E Receita por que Federal. ele está falando de. Olha bem, está falando assim, olha, essa lei complementar, o artigo 517, ele vai ser aplicado a partir de 1º de janeiro. Ele foi textualmente falou isso. Agora não vai ser. Eu queria um Presidente, norte, vai entendeu? haver um cadastro único, haverá um cadastro único, que provavelmente vai ser o CNPJ, não vai ter mais inscrição estadual e inscrição municipal. A tendência é essa. Só que esse cadastro que está se referindo aqui no projeto de lei complementar, ele não é por conta dos softwares particulares, não é o software particular que vai fazer. E por que eles falaram que tinha que ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2025? Para os departamentos responsáveis na Receita Federal e na União, junto com o Comitê Gestor do IBS, providenciar. É. Quer dizer que agora nós não podemos fazer nada. A partir de 1º de janeiro, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer em termos de software a partir de 1º de janeiro? O que já pode fazer no mês de janeiro é já reajustar, já criar um modelo à parte de base de cálculo, por exemplo, da base de cálculo dos tributos, que a base de cálculo ela é esse aqui foi o primeiro. Esse outras bases aí é a partir de 2027, ô Leandro. Não, nós temos que presidente, ver a lei, a interpretação da lei. E esse daqui vai ser criado, a partir do mês de janeiro. Agora, esses outros cadastros para a gente criar, é a partir de 2027. Vou dar uma lida muito maior isso aqui, certo? Nós vamos discutir mais isso aí, certo? Porque eu quero reunir com o Fábio para a gente discutir isso aqui, certo? Vamos ler mais isso aqui, certo? Porque eu não entendi foi nada disso aqui, certo? E agora eu fiquei voando mais ainda, certo? Aí eu tenho que olhar esse artigo 146 da Constituição, aí eu tenho que olhar tudo. E eu gostaria que, se alguém quiser me ajudar aí, para a gente ler isso aqui, ler a lei agora, ler esse danado aqui, e interpretar, certo? O que eu vou fazer? Porque se é para criar um comitê aqui, então não tem nada a ver com isso, certo? Agora, o que nós temos que fazer, a partir de quando nós vamos fazer, quando vai mudar o imposto, a partir de quando, o que tem que fazer? Nós não temos isso aqui. Não temos. A gente está falando que essa primeira aqui é a partir de 1º de janeiro. A outra é a partir de 2027. É o meu entendimento que eu vi. Pouca vez que eu vi isso aqui. Tá bom, vamos lá, vamos para frente aí. Me mostra essa lei complementar aqui, essa PEC aí, qual o nome dela? O começo dela lá, o começo, primeiro. Qual o nome dela? É o projeto de lei complementar 68 de 2024. 78. 24. PEC. Não é PEC, não. Não é PEC, não. PLP. O quê? PLP. PLP. TLT. Pai, que carimbo é esse aqui, ó? 24. Amanhã eu vou dar uma descascada desse aqui até. São 500 e pouco artigos mesmo, do ponto. Nem uma hora que a gente vai resolver isso, não.
Leandro, Sim. volta lá no artigo 517 lá. Fala, Fernando. A confusão aí está fazendo pelo seguinte, é porque está olhando só o artigo 517, mas está olhando a lei 123. Se você pegar lá no Pois artigo... Fernando, mas minha preocupação, Fernando, é que esse artigo, e o artigo 517 e o 532, ele vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025. Essa é a minha preocupação. Não, seu vereador, ele vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025, mas para essa situação. Olha lá o artigo... Não é a lei, ué. Tá, olha o artigo 2º aí, só para o senhor entender aí, ó. Não está lendo. O artigo 2º. O comitê gestor vai criar um comitê. Então, não tem nada a ver com a gente, parece, né? Vai criar o comitê gestor, por quê? Porque quando for nos meados de 2025, vai ter alteração do CNPJ. Por quê? Como vai acabar com a inscrição municipal, a inscrição estadual, vai ficar só o CNPJ, o CNPJ não vai ser alfanumérico, a partir de janeiro, a partir do artigo 517 até o 542, vai... Não é até não. Não é até não, né? É o 517, 542 só. Eu que errei. E o 542. A partir de 1º de janeiro, esse comitê vai começar a definir as diretrizes com relação a essa mudança. Essa ficou mais explicada aí, Fernando. Vai definir, mas isso aplica para nós aplicar, e programadores, é a partir de 2027. Ele vai respingar em nós, mas essa situação vai ser, o comitê gestor vai definir como que vai ser a tratativa do CNPJ alfanumérico, para poder passar para as empresas de software, de TI, para poder fazer as alterações, por quê? Hoje nós vamos fazer um cadastro da empresa, nós temos que colocar CNPJ, tem que colocar inscrição estadual, inscrição municipal. Então, o quê? Esse comitê gestor, a partir de janeiro de 2025, é porque vai começar a definir como que vai começar a funcionar isso. Vai me desculpar agora, mas a lei complementar, olha o que ele fala. A lei complementar 123, de dezembro, passa a vigorar. Aí está falando. A partir de 1º de janeiro, a lei complementar 123 passa a vigorar com a seguinte alteração. A partir de 1º de janeiro, o artigo 517 vai mudar. Aí, na realidade, está aqui o comitê gestor para fazer isso, certo? Mas aí o senhor está fazendo confusão. Justamente ele vai mudar isso mesmo, porque lá no inciso 4 da lei 123, do artigo 1º, o que acontece? Hoje, como que ele é? O Cadastro Nacional Único de Contribuintes a que se refere o inciso 4, parágrafo 1 do artigo 145 da Constituição Federal. Certo. É a mesma coisa. Você entendeu? Essa mudança é o mesmo que está lá na lei. Só que ele vai mudar definindo a mudança. Aliás, ele vai mudar a mudança, não. Aí, o artigo 2º, tem que ler o artigo 2º, senão não entende, não. Lê o artigo 2º lá para o senhor ver. Comitê Gestor do Distrito Nacional vinculado ao Ministério da Fazenda, composto de 4 representantes da União e de 2 do Estado e do Distrito Federal, município de utilizadores pequena empresa. Aí eles vão modificar isso aqui. Agora, se eu não entendi, como é que ele fala assim, a lei complementar 123 passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025, com a seguinte redação. Não é isso. Não vamos interpretar melhor isso aí. Não me convenceu, não. Nem. Vem, Leandro. Continua aí, Leandro. Já passou da hora, certo? Nós vamos ler mais isso mais intensamente para a gente entender que essa como se chama? TLT, né? Modificou a Constituição, como que vai fazer, certo? Eu vou ler isso amanhã e no dia 7 de janeiro, pois é, dia 7 de janeiro, que já está a ser aplicado, eu vou conversar com o Fábio, conversar com os outros pessoal para a gente ver isso aí, certo? Realmente não coube minha cabeça, certo? E eu estou embirrado, certo? Que se não cabe na minha cabeça, se eu não entendi,
Eu falo que não entendi, pronto, certo? E acabou, certo? O que eu posso fazer, né? Nada. E você não me der resposta, certo? Infelizmente, certo? É isso aí. Deixar para depois ver o que vai dar. Eu vou aprofundar mais isso aí, certo? E eu vou ligar para o Leandro, vou ligar para a Sucena, e vamos interpretar melhor isso aqui, tá? Então, pessoal, Leandro, pode sair daí, certo? Porque realmente a ideia não era, foi essa aí. Bem, pessoal, então essa vai ser a última reunião nossa, mas eu vou ligar para o Fernando também, vou ligar para o Leandro, certo? Eu vou atrás do Fábio, certo? Eu vou me aprofundar nisso aí, porque não ficou claro na minha cabeça. Pode ser que eu não entendi e vocês entenderam, certo? Tudo bem, certo? Eu não sei. Agora, eu não entendi, realmente eu não entendi, então eu vou procurar, a partir de amanhã, me aprofundar nisso aqui, se diz corretamente, a partir de 1º de janeiro, o que é que nós vamos fazer? A partir de 2027, o que é que nós vamos fazer? E assim por diante. Presidente, Fala, eu vou explicar isso aí com 2 palavras. fala. Um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos nós. Saúde e paz. Obrigada por ter nos aturado esse tempo todo aí na reunião. Meus caros colegas, irmãos em Cristo, vocês são todos especiais para nós. Há mais de 30 anos que estamos juntos. É um prazer enorme. Temos nossas diferenças, mas no final dá tudo certo. Um beijo no coração de todos, que tenham um excelente ano de 2025. O que não pudemos fazer no 2024, unidos venceremos com Cristo na frente em 2026. 2025. Fala, Sucena, espere. Pessoal, Sucena. tô aqui. Primeiramente, boas festas para todo mundo, que Deus abençoe. Vamos descansar. Para muitos, estudar, né? Tem muita coisa ainda para fazer, mas que Deus abençoe, renove a fé, a esperança aí para todos. Um bom final de ano e estamos juntos em 2025, com muitos projetos, muita coisa boa. E só agradecer. Muito obrigada, presidente Veraldo. Obrigada a toda a sua diretoria, todos aqui os participantes, Leandro. como a Divina falou, que tem aguentado a gente. Um abraço. Um abraço. Leandro. Leandro. Leandro, seu microfone está fechado. Abre o microfone. Deve ter dado a saída, Veraldo. O Fernando, eu vou ligar para você, pode, Fernando? Amanhã eu vou ligar para você. O Fábio, certo? O Divina, vou ligar para vocês, tá? Alô, Leandro? Vai dar tudo certo, Everaldo? Vai. Mas eu sou empiado, eu quero entender. Eu sou desse jeito, o que eu posso fazer, né? Eu não entendi, puxa. Tá certo, tem que ter entendimento mesmo, contador. Falou. Obrigadão, hein, pessoal. Então, até dia 27, quando for no dia 7, a gente já clareou bem a respeito desse assunto. Falou, pessoal. Então, até 2025. Boa noite e muito obrigada. Boa noite, Deus abençoe todos nós. Boa noite.